Chovia muito, 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 muito. Mais precisamente entre 1h e 1h30 da madrugada. Deu aquele trovão muito grande, tá entendendo? Mas aquilo ali foi raio, né? Que hoje é descarga elétrica. Barulho ensurdecedor. Eu perdi os meus pais e os meus 3 irmãos. Aquele morro atualmente, na época era Morro do Taboazeiro, Morro do Basto. Depois é que foi passando tempo, colocaram o apelido Morro do Macaco, mas era Morro dos Bastos, o nome daquele lugar ali. Eu fui morar na casa cedida pela minha mãe. Ela mudou-se para a casa do meu irmão e eu então fui para lá com a esposa grávida e um filho. E aí depois nasceu o segundo filho. Tinha gente de todo lugar, tinha baiano, tinha gente de Colatina, tinha gente de Minas. Cada pessoas dessas que pagavam aluguel, eles vinham para ali. Era muita gente que comentava muito sobre o lugar, que o lugar era bom. Lá em cima era uma área super festiva. Tinha muito baile, muita festa, muitos eventos. Então era a casa da gente. Aquilo era como se fosse uma família, né? Começou a chover em novembro. Foi novembro, dezembro. Em janeiro aconteceu essa tragédia. Era mais ou menos 00:30. Chovia muito em Vitória. E a maioria dos 4.000 moradores da favela do Morro do Taboazeiro dormia. Naquela noite a gente tinha ido à igreja, eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E ficou em casa meu tio e meu pai. Quando acabou o culto, a gente subiu, chovia muito, 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 muito. O fato em si se deu entre 1 a 1h30 da madrugada. Eu estava dormindo. Eu acho que a maioria estava dormindo. Houve uma grande explosão, barulho ensurdecedor. Minha filha acordou apavorada, dizendo: mãe, o mundo está acabando. Foi sair correr para a rua, saber o que estava acontecendo. Foi um raio que partiu a pedra. A Maria Lúcia, que era minha esposa, tinha um sono mais leve, acordou e me chamou. E ao me chamar, eu pulei da cama e assim que eu pulei da cama, comecei a ouvir o barulho e parecia um barulho de uma grande cachoeira, de uma grande precipitação, alguma coisa assim. De repente, uma pedra calculada em 150 toneladas deslizou lá de cima do morro, desceu, destruiu dezenas de barracos. As pedras bateram em casa como se fosse uma bomba. Eu fui arremessado no ar, por mais de 20 metros de distância. Eu sentia meu corpo rodando no ar. E ouvindo os estalos de tudo à minha volta. E logo em seguida os gritos das pessoas. Quando acordamos, já estávamos vivenciando aquela situação. Eu estava toda coberta, dos pés à cabeça, e eu, por estar com a cabeça coberta, só ouvia gritos, só gritos. Foi então que eu falei assim, eu vou gritar também, né? Eu pensei, eu vou gritar, porque eu não sei onde eu estou. E aí já não vi mais nem sinal de casa, nem a esposa, nem o filho, por mais que eu gritasse por ela, mas não tive resposta. O berço da criança foi arremessado para muito longe, mas a criança não estava no berço, estava no colo dela. Quando ela disse que só Jesus para ter misericórdia de nós. Assim. O Copom, que era o Centro de Operações da Polícia Militar daquela época, entrou em contato conosco e nos solicitou que fôssemos verificar o que estava acontecendo no Morro do Macaco, pois estavam entrando muitas ligações sugerindo um desastre de grande monta. E assim nós fizemos, e lá chegando nós nos deparamos com um cenário extremamente trágico, até assustador. Eu, como oficial mais antigo, assumi as operações que estavam desenvolvendo naquele dia. A sensação que você tem
é de como se fosse um Maracanã gritando gol, mas pessoas gritando socorro, à noite às escuras e sem você conseguir ver ninguém. Era uma tragédia, era um cenário de guerra, uma situação que o desespero daquela comunidade, ele era contagiante. Primeiro que o morro que nós conhecíamos não era mais o mesmo morro, porque na chegada, onde tinham diversos barracos, diversas residências de madeira, já não existiam mais. E desce corpo, sobe gente, desce gente. Inclusive, o bombeiro, coitado, não estava quase dando conta. Ficava aquela confusão, porque como mudou todo o cenário do local, moradores não conseguiam sair também, porque eles não estavam entendendo onde eles estavam pisando. Quando você chega lá em cima, você se depara com aquele clarão, onde você tinha visto tudo uma situação, um bairro fechado, e de repente você vê simplesmente uma vala. Então você se desespera, você entra numa coisa que você, sem saber o que você estava acontecendo, na verdade, você queria ajudar, mas não sabia o quê. Pessoas gritando por socorro, desnorteadas, a gente não tinha disponível equipamento de iluminação. A gente foi na coragem mesmo, tentando retirar as pessoas que estavam pedindo socorro. Aí eu soube, um vizinho nosso tinha sido soterrado. Com as mãos, era cavando, desenterrando gente, tirando móveis, o que tinha por cima. Salvamos, muita gente se salvou graças a isso. Que eu vi a chuva caindo e aí eu pensei assim, meu Deus, cadê minha casa, né? Então aí nessa hora eu comecei a gritar socorro, porque meu filho estava perto de mim no berço, e ele ficou subterrado perto de mim. Então eu vi o gemido dele e comecei a cavar com a mão, a terra, comecei a cavar, e quando eu vi que avistei os cabelinhos dele brilhando, né, aí eu comecei a gritar socorro. O primeiro que saiu foi eu. Daí uns 5 minutos você só via gritando socorro, os vizinhos, socorro, socorro, mamãe, papai, não sei o quê, isso e aquilo. Aí eu olhei assim, minha casa, você não via a casa, só estava o chão puro. A pedra ficou a distância mais ou menos de uns 30 centímetros, mais ou menos. Um palmo e meio, 30 centímetros. Eu acordei na hora, eu levantei da cama, passei a mão nas crianças, com medo, e fui ver a pedra descendo para baixo. O que eu consegui fazer, eu peço a Deus que me dê muita força para sempre fazer isso que eu fiz. A senhora tirou muitas crianças daí de baixo? Tirei 2 garotos que estavam aqui ajudando a tirar, e lá em cima um rapaz que já estava morto, e uma senhora também que estava morta, ela acho que ela estava até grávida. Alguém vai me achar. E foi graças a Deus o que aconteceu. Assim como aconteceu com muitas outras pessoas também. Fui levado uns 30 minutos depois, fui para o São Lucas. Eu fiquei bastante machucada. Eu quebrei a clavícula, na época, machuquei muitas costas, a ponto de eu deitar e o lençol ficar todo pregado nas minhas costas. Meus dedos aqui cortou tudo, olha só. Esse dedo aqui pocou daqui cá. Ela quebrou ali, não podia andar de jeito nenhum, quebrou. Isso aqui assim, ó, quebrou. Todos nós temos marca de lá. A perna esquerda e muitas escoriações pelo corpo. O pessoal da imprensa não tinha ninguém, aí eu comecei a subir. Aí na subida eu via a pedra que rolou, foi carregando todo mundo. E naquele momento ali foi de angústia e também tristeza, que você ficava assim, como é que eu vou fazer? Será que eu fotografo? Aí você fica assim, automaticamente, né, até você pegar e entrar naquele ritmo dali e ver o propósito seu que você está naquele momento, foi duro pra caramba pra gente. Nesse barraco morava uma família de 5 pessoas. E naquele berço ali tinha uma criança de apenas 12 meses que não sofreu nada. Quando a pedra deslizou, o pai dela conseguiu retirar. Como é que foi? Quando desabou, depois que tinha para tudo, aí conseguimos tirar o neném por ali. Nós temos por aqui debaixo, no colchão aqui debaixo de guarda-roupa aqui. Aí eu entrei ali e tirei o neném. Não aconteceu nada a ninguém? Não, ninguém se machucou, não tomou um ranhão. Nem a criança? Não, nenhum. Chegando no morro, a gente viu que a coisa era mais grave do que se imaginava, mais grave do que parecia até, inclusive, quando chegamos lá embaixo, né? Porque aí fomos subindo e vendo toda a destruição que acontecia. Uma parte do campo onde hoje é um
uma escola, uma creche, uma coisa assim, no pé do burro. Eu encontrei logo assim, acho que uns 11 corpos já estirados, tinham sido recolhidos pelo bombeiro. E os bombeiros estavam lá naquela guerra, naquela luta. Tudo derrubado, não tinha nada, você não via uma botija de gás, você não via uma geladeira. Tinha uma mãe que tinha um nenenzinho no berço, mas graças a Deus a pedra não pegou essa criança. Ela conseguiu pegar a criança dela. Era novinha, bichinho. Tem família inteira que ficou ali soterrado. Não, até hoje está lá. Lá foi o cemitério deles. Os corpos nunca foram encontrados. Era muito difícil. Muitas pessoas envolvidas no resgate, os órgãos de segurança, as igrejas, moradores, enfim. Foi uma coisa assim grandiosa que a gente ficou muito triste, uma situação assim terrível para a nossa comunidade. Muitos cadáveres, pessoas mortas, pessoas feridas, o corpo de bombeiros já, né? Soldados do corpo de bombeiro escavando para tirar pessoas possíveis sobreviventes, né? E também corpos que ali estavam. Infelizmente, muitas vítimas eram crianças. No local da tragédia, os bombeiros resgataram 21 corpos. Mais de 80 feridos foram retirados dos escombros e encaminhados aos hospitais. Fez mais de 100 vítimas entre mortos e feridos, e a maioria delas crianças. Um soldado vinha andando nas mãos com uma criança pela metade. Uma criança que talvez não tivesse 3 anos de idade. Nos braços dele tinha um braço, metade do tronco, pedaço do outro braço e a cabeça. E aquilo ficou gravado e nunca mais saiu da minha memória. Essa cena foi uma cena trágica. Essa eu ainda vejo. Aí foi aí que o França, que era o perito, e tinha mais peritos ali junto, né? Pegou uma criança que ainda estava respirando, aí deu o último suspiro na mão dele. E França, que era aquele cara durão que fazia, acontecia, lágrima chorou mesmo, chorou de vir lágrima. Meu Deus, coitado do meu filho. Oh, meu Deus, Jesus Cristo. E depois?